Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a primeira lista de atividades complementares do PET 2 do segundo ano de ensino médio. Na de complementares eu sempre gosto de explicar no começo, né? Isso aqui foram questões que eu propus para os meus alunos, tá, resolverem. E elas são baseadas nos conteúdos das semanas 1 e 2 desse volume 2 do PET, tá? Tratando então de PA, termo geral, né, e somas dos termos da PA. E é isso. Então, vamos logo para as questões, para a gente não perder tempo, e dou outros recadinhos no final. Então, questão 1, ela veio do PISME e eu adaptei. Então, para quem não sabe, quem não é da região, né, o PISME ele é um processo seletivo da UFJF, né, que é a Federal de Juiz de Fora. E como aqui na região o pessoal acaba fazendo essa prova, eu gosto de sempre trazer questões, né, para o pessoal poder conhecer. Então por isso que eu coloquei essa questão, inclusive a outra do Enem, na verdade. Então vamos lá, ó. André foi contratado para digitar um livro. No primeiro dia, ele digitou 6 páginas, e a partir do segundo dia, passou a digitar sempre 2 páginas a mais do que a quantidade de páginas que havia digitado no dia anterior. André gastou 20 dias para realizar a digitação desse livro. Letra A. Quantas páginas André digitou no 20º dia? Então, informações relevantes. No primeiro dia foram 6 páginas. A partir do segundo dia foram sempre 2 páginas a mais do que o dia anterior. E aí, outra informação relevante é que ele gastou 20 dias para poder realizar a digitação daquele livro. Então, olha só, no PISME ele perguntava sobre a quantidade total de páginas do livro. É a letra B que perguntava no PISME. Mas aí eu criei essa letra A para poder estimular a resolver essa questão. Então, olha só, em questão em termos de PA, tá? É, eu sei que essa sequência é uma PA porque ele falou que vai ser sempre duas a mais que a anterior, então você vai somando um valor fixo, por isso que é uma progressão aritmética, tá? O primeiro termo da PA é 6, a razão é 2, e eu sei que foram 20 dias. E aí eu estou te perguntando qual que foi o A20, o 20º termo da sequência. Quantas páginas ele digitou no 20º dia? Para isso nós vamos usar a ideia do termo geral, tá? O AN, esse N ficou bem estranho. É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas a essa altura, eu já espero que você esteja adaptado a saber que se eu quero descobrir o 20º termo começando a contar do primeiro, eu tenho que somar 19 razões, porque do primeiro para o 20º são 19. O primeiro termo são 6, a razão é 2, então fica 6 mais 38, isso aqui vai dar 44. Então, no 20º dia, ele escreveu 44 páginas, tá? E aí na letra B ele pergunta qual é a quantidade total de páginas. Aí aqui basta que a gente use a fórmula da soma, tá? Então a gente vai descobrir aqui quem que é o nosso S20, levando em conta... deixa eu escrever a fórmula geral primeiro, né? Então a fórmula geral da soma é SN, porque se eu quero o total, né? Então eu quero a soma dos 20 dias. Então tem que somar o 6, o 8, o 10, né? Que são os termos seguintes, até o 44. É o primeiro mais o último sobre 2 vezes o número de termos.
Então, no nosso caso específico aqui vai ficar, eu estou atrás do S20, o S20 ele vai ser o A1 mais o A20 sobre 2 vezes 20, substituindo aqui, no primeiro dia foram 6, no último dia foram 44, isso sobre 2 vezes 20. Isso aqui vai retornar para a gente 50 sobre 2 vezes 20, né? Questão de preferência para esse corte, você pode cortar onde você quiser aqui. Eu acho mais fácil cortar o 20 com 2, porque aqui vai aparecer um 10, a multiplicação por 10 é mais rápida, né? Porque é só colocar o 0. Vai dar 500. Mas você corte como você bem entender ali. Fica ao seu critério. Então, no caso aqui, o livro ele tem 500 páginas, tá? E essa aqui é a resposta da questão. Tudo bem? Então é isso. A questão era só realmente aplicar aquelas formas que a gente já conhece. Questão 2, questão do Enem, também adaptei. Atualmente existem muitos aplicativos de fazendas virtuais que, apesar das críticas, possuem uma enorme quantidade de usuários. Embora apresentem algumas diferenças de funcionamento, as fazendas virtuais possuem a mesma concepção. Cada vez que o usuário cuida de sua fazenda ou da de seus amigos, ganha pontos, e quanto mais pontos acumula, maior é seu nível de experiência. Vamos começar a destacar coisas aqui agora. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1000 pontos para poder atingir o nível 1. Acumulando mais 1.200 pontos, ele atinge o nível 2. Acumulando mais 1.400 pontos, ele atinge o nível 3 e assim por diante, sempre com esse padrão. Então, existe esse padrão. E aí vem a pergunta. E aí, só um detalhe importante, no Enem perguntava a letra B. Perguntava quantos pontos o usuário tem que fazer para poder atingir o nível 15. Aí eu fui e dei uma mexida para poder ficar coerente com o que a gente usa aqui, para ficar bem direcionado. Então a primeira coisa que eu perguntei é, um usuário que acaba de atingir o nível 14, ele precisa de quantos pontos para poder atingir o nível 15? Então você tem que pensar o seguinte, pessoal, toma um devido cuidado ali, porque olha só, você começa no nível 0, e aí para você passar para o nível 1, são aqueles 1000 pontos, tá? Aí para você passar do nível 1 para o nível 2, são mais 1.200. Então olha só, não é que você do começo você atingiu 1.200, não é que do começo você foi, então você atingiu 1000, aí chegou no nível 1, aí você fez mais 200 e passa para o nível 2. Não. Depois que você alcança o 1000, aí estando no nível 1, você tem que fazer 1.200 pontos no nível 1 para você poder passar para o nível 2. Então, no acumulado dá 2.200, tá? Aí depois, do nível 2 para o nível 3, ele informou ali, são 1.400 pontos, isso você tem que fazer estando no nível 2. Então, o que a pergunta está querendo aqui é que a gente responda do nível 14 para o nível 15. Então, é isso que eu quero saber. Então, repara que eu tenho uma sequência que começa 1000 pontos para poder chegar no nível 1, aí são mais 1.200 para chegar no 2, 1.400 para poder chegar no 3 e assim por diante.
tá? Então acaba sendo uma sequência, é uma PA, que o primeiro termo é 1000 e a razão aqui é 200, tá? Eu estou em busca do 14, do 15, desculpa, tá? Então, para poder obter o 15 a partir do primeiro, eu somo 14 razões, tá? Então, o primeiro termo ele é 1000, e aí vai ser 14 vezes a razão que é 200. Isso aqui então vai ser 1000 mais, isso aqui vai ser 28 com dois zeros, 2.800. Então, o nosso A15 são 3.800 pontos. Então, isso é o que você precisa fazer depois que você alcança o nível 14. Você precisa de mais 3.800 pontos para poder alcançar o nível 15, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Agora, qual que tem que ser o acumulado desde o início do jogo para poder atingir o nível 15? Então, aqui eu já vou usar a fórmula da soma. Então, eu vou utilizar. Eu sei que o primeiro nível ele é alcançado com 1000 pontos. Eu sei que o nível 15 ele é alcançado depois do 14 com 3.800. Então, eu tenho 15 níveis para subir. O meu valor aqui ele vai corresponder à soma dos 15 termos nessa nossa sequência. Isso vai ser obtido fazendo o primeiro termo mais o 15º dividido por 2 vezes 15. Ou seja, no nosso caso aqui vai ser 1000 pontos do nível 1 mais os 3.800 do nível 2, do nível 15, né, desculpa, sobre 2 vezes 15. Vou fazer embaixo. Pessoal, 1000 mais 3.800 vai dar 4.800 sobre 2 vezes 15. Então, se eu dividir aqui o 4.800 por 2, isso aqui vai dar 2.400. De forma que a nossa conta ela vai se resumir então a 2.400 vezes 15. E isso daqui, deixa eu só fazer a conta para não ter erro aqui. 2.400, eu acho que é 36 mil, mas vamos dar uma olhada. 2.400 vezes 15, exatamente isso. São 36 mil pontos. Então, desde o início do jogo, você precisa fazer um acumulado de 36 mil pontos para você poder atingir o nível 15. E era isso que perguntava no Enem: quantos pontos tem que fazer para poder atingir o nível 15. Beleza? E era isso, pessoal. Então aqui a gente encerra essa parte de progressão aritmética, tá? Na semana 3 do PET a gente já começa com a ideia da PG, que é a progressão geométrica. Então, se você gostou, deixe seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, pode ser que alguém esteja precisando dessa aulinha. E agradeço quem viu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!